Olá galera, essa é a nossa terceira aula de biologia, né? A partir de agora iremos começar a trabalhar com as células, desde o tipo celular, desde a descoberta da célula, a teoria celular, o que forma a célula e a importância da célula. Bem, quando foi que a célula foi descoberta? Já foi desde primórdios, desde lá da Grécia Antiga? Não. Sabia-se que o corpo do indivíduo, que o organismo era constituído de algum material, mas foi somente em 1663 que um biólogo chamado de Robert Hooke, com a ajuda de um microscópio rudimentar, ele criou um microscópio, ele pôde observar a cortiça. A cortiça é um tipo de vegetal. Ele fazia cortes bem pequeno, e aí ele, com esse conjunto, que foi chamado primeiro de microscópio, um conjunto de lentes, ele conseguia ver aquela cortiça aumentada. Vendo a cortiça aumentada, ele obtinha essa seguinte imagem aqui, ó. Observando que vários ocozinhos aqui, ó. E aí ele chamou o nome de cada oco desse como célula. Como a cortiça, nesse caso que ele observou, já era uma célula morta, na verdade o que ele observou foi a parede celular. Mas a partir de 1663 é que começou essa ideia de que todo organismo vivo ele é formado por célula. E assim, mediante ao estudo de outros cientistas sobre células, sobre os constituintes, a importância da célula, que 3 cientistas alemães, Schumann, Slater e Virchow, criou, a partir dos postulados dele, criou-se o que nós conhecemos como teoria celular. O que é a teoria celular? A teoria celular ela se embasa em 3 princípios básicos. Primeiro princípio, todas as formas de vida são constituídas por uma ou mais células. Então, tudo que é ser vivo, seja ele do reino Monera, que entra as bactérias, a arqueia, do reino protoquitista, com algas e protozoários, reino dos fungos, reino das plantas, reino dos animais, todos os seres vivos são formados por célula. Ah, professor, e o vírus? O vírus não é considerado um ser vivo, porque o vírus não obedece a esse princípio aí. O vírus não é formado por célula. Ele tem uma estrutura, porém ele só consegue ficar ativo, só consegue existir, vamos dizer assim, quando ele entra em outra célula. Então, o vírus não é um ser vivo, ele é um parasita intracelular obrigatório. Outra postulada é que toda célula se origina de uma célula pré-existente. Qualquer um de nós aqui, qualquer ser vivo que tem trilhões de células, na verdade começou com uma única célula. Ou seja, na formação lá da união do espermatozoide, que era uma célula, com o óvulo, que era outra célula, formou-se o zigoto, que era aquela célula fecundada. E a partir dessa célula formada, que foi se dividindo por divisão celular, de mitose, de meiose, formando todo o organismo. Então, toda célula ela existe, ela origina de uma célula que já existia, de uma célula pré-existente. E a célula é a menor forma de vida. É tanto que existem os indivíduos unicelulares, que é formado por apenas uma única célula, como as bactérias, que só tem uma célula. E são considerados seres vivos, então a célula é a menor forma de vida. Uma célula tem sistema digestório, ela consegue fazer a respiração, ela consegue se alimentar, certo? E aí, o agrupamento de células, eu posso formar tecidos. Isso para seres vivos que têm mais de uma célula na sua constituição. Mas para seres vivos como as bactérias, que têm apenas uma única célula, a célula é a menor forma de vida. E esses 3 postulados, que todos os seres vivos são formados por célula, que uma célula se origina de outra célula e que a célula é a menor forma de vida, é chamado de teoria celular. Bem, mas como é que foi que conseguiu abranger o estudo das células? O estudo de uma coisa que a gente sabe, se olhar para a nossa pele, a gente vê que ele é formado por alguma coisa, ele é formado por célula. A gente consegue ver a célula, a pele, consegue ver o aglomerado de células, mas não consegue ver uma única célula a olho nu. Existem sim células que você consegue ver a olho nu, por exemplo, um ovo. O ovo da galinha é uma célula, onde você tem a gema representando o citoplasma, ou a clara representando o citoplasma e a gema representando o núcleo. Ali é uma célula que dá para ser vista a olho nu, mas 99,9% das células elas não conseguem ser vistas
a gente necessita de algum objeto que aumente o tamanho daquela imagem para a gente consiga enxergar. E hoje a gente tem dois microscópios que são extremamente utilizados. O primeiro, que é o microscópio óptico, que é muito fácil de se visualizar. Quando a gente retomar nossas aulas, eu vou levar para vocês um microscópio para a gente ver dá para ver algumas células. Esse microscópio, ele consegue chegar a um aumento de até 1000 vezes. Dá para ver as células, algumas células. O microscópio não vai dar para ver células muito pequenas, por exemplo, bactéria. Esse microscópio aí, ele não consegue ver. E esse microscópio, ele possui a seguinte estrutura. Ele tem uma base. Aqui, ele vai sair o feixe de luz. Esse feixe de luz vai ultrapassar essa região aqui, onde vai ser colocado aqui o material a ser analisado. Aí esse conjunto de lentes aqui, que são as lentes objetivas, junto com esse conjunto de lentes aqui, que são as lentes oculares, é que vai fazer o aumento. Cada revólver desse aqui, que é chamado de revólver, ele tem 4 tipos de lente que vai dar diferentes aumentos. Tem a lente de 10, a lente de 40, a lente de 400 e a lente de 1000. Ou seja, você consegue fazer o aumento de uma pequeno até um aumento extremamente grande, que é o de 1000 vezes. Bem, como é que é feito a produção de um material a ser analisado? Como o microscópio óptico, ele precisa que a luz atravesse a célula, então eu não posso simplesmente chegar lá, botar um pedaço de alguma coisa grande e querer que dá para ser observado através do microscópio. Precisa ser feito cortes extremamente finos. Por exemplo, se eu for analisar o sangue, aí não precisa fazer um corte, porque o sangue é líquido. É simplesmente eu coloco aqui a amostra, que em cima dessa placa de vidro, chamada de lâmina, e aí eu coloco uma outra plaquinha super fininha, chamada de lamínula, aqui por cima da amostra. A luz vai vir aqui, vai ultrapassar isso daqui e vai ser observado pelas lentes, produzindo o aumento. Isso é como se utiliza a fabricação de uma lâmina para ser observada em um microscópio óptico. Algumas células, como é o caso dessa célula vegetal aí, ó, dá-se para observar no microscópio óptico tranquilamente. Aí, no caso, eu estou vendo a célula, eu estou vendo o que? A parede celular, que separa uma célula da outra bem definido. Esses pontinhos verdes são os cloroplastos, que é os pigmentos que vai dar cor verde à célula da planta. Porém, algumas células, como é o caso das células dos animais, eles precisam ser pigmentados, porque não dá para ver a olho simplesmente. Se eu colocar lá na lâmina e tentar ver no microscópio, não vou conseguir observar. Então, pigmenta-se essas células, faz um trabalho de pintura das células mesmo. Como é feita essa pintura? Na amostra que eu vou ser analisado, eu coloco tipos específicos de corante. Aí, ó, aqui foi usado 2 corantes. Um corante que pintou a região do núcleo. Aqui é células do fígado. Pintou a região do núcleo, ó. Isso mais escuro aqui é o núcleo. Pintou de verde, de azul. E essa região aqui é o citoplasma, que foi pintado de rosa. Então, utilizando esses corantes, dá para se colorir, dá para tingir a célula para que possa ser observado. Aqui, células do fígado, eles podem ter mais de um núcleo, são células multinucleadas. Essa aqui mesmo tem 2 núcleos, ó. Bem tranquilo para vocês observarem. Quando voltar às aulas, eu vou levar umas lâminas para vocês estarem observando tanto a célula animal quanto a célula vegetal. Então, quando se precisa analisar partículas que são menores ainda, o microscópio óptico ele já não é mais viável, porque ele só consegue ter um aumento de 1000 vezes. Necessita-se então do que? Do microscópio eletrônico. O microscópio eletrônico pode chegar a um aumento de até 300.000 vezes o tamanho daquele a ser observado. Com o microscópio eletrônico dá para ver, por exemplo, bactérias, dá para ver o vírus, dá para ver até proteínas. Não vai dar para ver os átomos não existe nada que consiga visualizar a nível de átomo, mas até algumas moléculas dá para ser observadas. O microscópio eletrônico ele é extremamente caro. Enquanto o óptico gira em torno de 5 a 10 mil, podendo até ser achado modelos educacionais de 400, 500 reais,
O microscópio eletrônico, ele fica na casa dos milhões. E aí você tem a universidade, geralmente só as universidades que tem. Na UESB, aqui de Tapetinga, tem apenas um microscópio eletrônico. E existem dois tipos de microscópio eletrônico. O mais antigo, que era um microscópio eletrônico de transmissão. Se vê que ele é uma estrutura extremamente complexa e ele consegue ver um aumento muito grande. Aqui dá para ver as organelas que constituem a célula aqui, ó. Porém, existe um microscópio ainda mais atual, o microscópio eletrônico de varredura. O microscópio eletrônico de varredura, ele consegue observar em 3 dimensões, um modelo tridimensional do que está observado. No caso aqui, aqui está sendo mostrado nessa imagem, grãos de pólen de uma determinada planta. Então, além de ver, ele consegue ver em 3 dimensões, porque ele não utiliza feixes de luz. Eles utilizam feixes de elétron para fazer a imagem. Aqui, ó, tem aqui uma imagem real, ampliada pelo microscópio eletrônico de varredura, mostrando o momento da fecundação de um óvulo. Tem um óvulo com diversos espermatozoides tentando adentrar nesse óvulo. Bem, a célula ela é considerada a unidade fundamental dos seres vivos, né? Ela é a estrutura mais simples capaz de desempenhar todas as atividades típicas de um organismo vivo. A célula cresce, a célula se desenvolve, a célula reproduz e ela interage com com o meio que a cerca, extraindo dele nutrientes e energia e devolvendo-lhe produtos de seu metabolismo. Ou seja, uma célula consegue realizar todas as funções que um organismo vivo faz. Ela vai crescer, vai se reproduzir, vai se alimentar e chegar um momento vai morrer. Então, por isso que ela é chamada de unidade fundamental dos seres vivos. Sem as células era impossível ter seres vivos. Bem, todas as células vai apresentar 3 coisas muito importantes. Membrana plasmática, citoplasma e material genético. Supondo que aqui é uma célula, você vai ter isso daqui separando, rodeando ela, chamado de membrana plasmática. Todo esse material que vai encontrar aqui dentro, por um líquido, é chamado de citoplasma. E dentro da célula vai ter o que? Vai ter o material genético. Esse material genético pode estar separado do citoplasma através de um núcleo, aqui no meio, ou ele pode estar disperso aqui. E é isso que vai dar uma classificação que a gente vai trabalhar muito nas células. Quais são os 2 tipos de células que eu tenho? Eu tenho a célula eucarionte e a célula procarionte. A célula procarionte é uma célula extremamente simples. Perceba que ela tem o quê? Ela tem a membrana, tem esses cíliozinhos aqui que são utilizados para a locomoção. Ele tem o DNA e esse DNA não está separado dentro de uma estrutura chamada de núcleo. Ele simplesmente fica solto pelo citoplasma. É característica, por exemplo, das bactérias. Já na célula eucarionte é uma célula muito mais especializada, é uma célula mais rica em detalhes. E o material genético, o DNA, vai estar aqui, ó, nessa região aqui que é chamada de núcleo. Então, uma característica básica para vocês a nível de ensino médio que difere uma célula procarionte de uma célula eucarionte é a presença do núcleo. Na célula eucarionte tem núcleo, é uma célula mais complexa, é uma célula mais abrangente. Na célula procarionte é uma célula simples, é uma célula que ela não vai ter um núcleo definido, o material genético vai estar espalhado pelo citoplasma. Já na célula eucarionte não, o material genético vai estar aqui, ó, nessa região separada do restante da célula. Bem, novamente com a célula procarionte. A célula procarionte, como eu falei, ela não vai ter um núcleo. O material genético vai estar disperso pelo citoplasma. Aí ele vai ter o quê? Ele vai ter o flagelo, que é essa região aqui, ó, esse rabinho responsável pela movimentação. Vai ter o citoplasma, que é toda essa região aqui, onde vai estar imerso as organelas presentes nele. Vai ter os ribossomos, que são essas bolinhas aí, que são importantes na produção de proteína. Vai ter a parede celular, que está representado por esse vermelho externo. A parede celular é que vai proteger essa célula. Como a maioria dos indivíduos que são procariontes são seres unicelulares com apenas uma única célula, há necessidade de ter alguma coisa para protegê-las.
Aí tem a membrana plasmática, representado pelo amarelo aqui, ó, que vai ser responsável por separar e delimitar todo o conteúdo do citoplasma. E tem o DNA, ó, que é um DNA circular que está enrolado aqui e que está espalhado aqui no citoplasma. Essa é a organização básica de uma célula procarionte. Mas, novamente, se eu perguntar rápido para vocês, o que difere uma célula procarionte de uma célula eucarionte? A célula procarionte não vai ter núcleo definido. O material genético vai ser disperso, vai estar espalhado pelo citoplasma. Já na célula eucarionte, o material genético vai estar ali no núcleo, separado dentro do núcleo, ou seja, possui um núcleo. Bem, aqui tem a imagem de uma bactéria, estilo aquela lá que eu estava mostrando para vocês, pelo microscópio eletrônico de transmissão, aquele que não faz a imagem em 3 dimensões. Mas aqui dá para observar os cílios aqui, o flagelo responsável pela movimentação, a parede celular mais escura e dentro o citoplasma. Nessa imagem não dá para ver o núcleo, mas o núcleo vai estar disperso aqui em algum lugar. Bem, analisando aqui agora a célula eucarionte, a gente percebe que ela é muito mais complexa, muito mais organizada do que a célula procarionte. A célula eucarionte vai ter diversas organelas e membranas. Organelas como a mitocôndria, o centríolo, os lisossomos, vesícula, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi. Iremos trabalhar a função de cada uma dessas organelas, não se preocupem. Mas o que eu queria mais chamar a atenção de vocês era que na célula eucarionte, o núcleo vai estar separado, vai existir uma membrana nuclear que separa esse núcleo aqui, ó, do restante. Ele vai estar separado do restante. E dentro desse núcleo aqui vai estar o material genético, o DNA e o RNA, principalmente o DNA que vai estar dentro desse núcleo. Então, novamente, a nível básico, uma separação de célula procarionte e célula eucarionte, aqui na procarionte não tem núcleo. O material genético dá disperso no citoplasma. Já na célula eucarionte, ela é marcada pela presença de um núcleo que abriga todo o material genético daquela célula. Então, analisando a célula animal e a célula vegetal, eu vou observar que as duas, tanto os animais quanto os vegetais, são formados por células eucariontes, ou seja, células que apresentam núcleo. Porém, existem algumas diferenças. Quais são as principais diferenças? Na célula vegetal, eu vou ter a presença desses pigmentos verdes, que são chamados de cloroplasto. O cloroplasto vai participar do processo de fotossíntese. A fotossíntese é um processo que a planta faz na presença de luz solar, onde ela vai produzir o próprio alimento dela e liberar oxigênio para o meio ambiente. Outra característica fundamental é a presença dessa estrutura aqui chamada de parede celular. A parede celular é que vai permitir, por exemplo, quando a célula morre de um animal, ela entra em decomposição e não fica nada praticamente. Fica só algumas células como os ossos e cabelo. É a única coisa que consegue durar. Já de planta não. Planta, mesmo morta, ela dura muito tempo. Por quê? Porque o conteúdo de dentro da célula, ele some, ele seca. Porém, essa parede celular aqui, ela vai permanecer. E ela vai dar proteção e rigidez àquele tecido formado pelas células. Outra diferença é que na célula vegetal vai ter esse vacúolo grande aqui, ó. Diferente da célula animal, que tem vacúolos, mas são vacúolos pequenos. Ademais, a principal diferença entre uma célula e a outra é isso, é a presença do cloroplasto, da parede celular e do vacúolo central na célula vegetal. Bem, galera, é isso aí. Hoje eu mostrei para vocês a diferenciação de uma célula procariota para uma célula eucariota. Falei sobre os microscópios, falei sobre teoria celular e origem da célula. Na próxima semana continuaremos o nosso conteúdo de biologia. Acredito que vocês tenham dúvidas. Tendo dúvidas, não hesitem em me perguntar, podem chamar, que eu vou ajudar vocês da melhor forma possível. Vai ter atividade agora para vocês fazerem, responda a atividade, leia o material em PDF e qualquer dúvida podem me perguntar. É isso aí, galera. Até a próxima aula. Grande abraço.